Olá, bom dia. Numa semana decisiva para os mercados europeus, mais uma semana decisiva devido ao referendo na Grécia, vamos fazer uma rápida análise técnica aos seus principais índices. Deixem-me primeiramente dizer que, de uma forma ou de outra, acredito que terá de haver um acordo da Grécia em relação à Europa. Não há outra possibilidade para os gregos, não há dinheiro, por isso, não havendo dinheiro, não há lugar para extravagâncias nem para manobras, por isso, quer vença o sim, que eu penso que vai vencer, ou quer vença ou não, vai haver certamente um acordo nos próximos dias no que à Grécia diz respeito. Posto isto e olhando para os índices, vemos que existe algum receio, talvez porque eventualmente se esteja a antever a possibilidade, mesmo que se chegue a acordo, este acordo não resolva, não seja uma solução de resolução. Repare-se na retração que tem acontecido. Continuamos com o movimento descendente. Eu colocava na semana passada a possibilidade de termos um fecho do gap. Este fecho quase aconteceu aqui intraday, mas acabamos por não ter uma reação ainda muito significativa e temos neste momento os índices europeus suportados numa base muito frágil. Se houver, neste caso que estamos a olhar para o CAC, a quebra em baixa dos 4.780 pontos, há de facto lugar para uma grande preocupação, para a continuação da preocupação de médio prazo, porque se espera uma continuação do movimento descendente. Tinha deixado também durante a semana passada a indicação de neutralidade. Reparem aqui no gráfico horário. O principal motivo para a indicação de neutralidade era precisamente a aproximação à zona de suporte. Havendo a aproximação à zona de suporte, poderia dar-se, e poderá ainda dar-se, que essa aproximação ainda não aconteceu de uma forma total, poderá dar-se aqui um ressalto. Acredito que durante a próxima semana haverá lugar, ou continuará a volatilidade. Poderá, inclusive, haver aqui a reação até aos 5.000 pontos, pelo menos. Agora, se será essa reação forte o suficiente para inverter este pequeno movimento descendente, vamos ver. Vai ser importante ver o que é que vai acontecer. Continuo com as minhas referências muito bem definidas, para cima nos 5.063 pontos, para baixo nos 4.780. Acima disso, continuamos com o movimento ascendente de médio e longo prazo, sem qualquer sombra de dúvida. Abaixo disso, temos cada vez mais a possibilidade de uma inversão, pelo menos de médio prazo. Para a próxima semana vou deixar também a indicação de neutralidade no CAC. Não há uma definição clara o suficiente para me levar a optar por um dos lados. Repare-se que estamos mesmo acima do suporte. Poderá haver aqui uma reação, se bem que, se partirmos do princípio que o movimento descendente já ocorreu, o suporte não será forte o suficiente para aguentar o movimento descendente. Passando ao DAX, temos um cenário muito semelhante. Podemos também reparar, se tomarem atenção, que estamos aqui perante um eventual Head and Shoulders de continuação. Pode aqui no DAX, por exemplo, haver uma aproximação aos 11.300 pontos e depois o movimento de continuação. Para aqueles que não estão familiarizados com o padrão, o Head and Shoulders de continuação serve um pouco como o Head and Shoulders de inversão, quando é quebrado no seu sentido da direção prévia da tendência, temos uma projeção potencial igual ao seu tamanho. Este padrão a ser ativado vai levar aqui o DAX certamente até uma zona inferior, pelo menos até aos 10.200 pontos, possivelmente na aproximação aos 10.000 pontos. É uma possibilidade que não poderemos para já e desde já descartar. No que diz respeito ao gráfico horário, tivemos aqui um pequeno esboço de inversão durante a semana passada. Temos nesta fase um rally descendente muito pouco animador e, uma vez mais, temos aqui muito próximos da zona de suporte. A haver um suporte à cotação, poderá haver uma reação. A haver a quebra em baixa do suporte, temos então um cenário exatamente igual ao do CAC. Temos um movimento descendente de médio e longo prazo a instalar-se. Também aqui, para já, eu vou ficar parado para ver, porque é demasiado incerto esperarmos. Se amanhã houver, por exemplo, se houvesse um sim esmagador, poderíamos ter uma reação brutal ascendente. Se houver um sim com dúvidas, que é o que eu acredito que irá acontecer, podemos ter os mercados a reagir ou bem ou menos bem, porque irá depender também daquilo que o Syriza fizer. Se o Syriza decidir cair, que eu também tenho dúvidas que possa vir a acontecer, o que eu acredito que vai acontecer será uma vitória do sim, um despedimento do Ministro das Finanças, uma queda do Ministro das Finanças, substituição do mesmo por alguém menos radical e uma continuação do Syriza no poder. Dificilmente, na minha opinião, o Syriza irá deixar o governo cair
porque, enfim, sabemos como é que estas coisas do poder são. Se passarmos ao IBEX, poderemos ver que existe aqui, na semana passada estava um pouco menos otimista neste índice, devido à potencial de aproximação à zona inferior do canal descendente, acabou por se confirmar essa teoria e tivemos então aqui um movimento de maior aproximação descendente. Não tivemos ainda o toque na base do canal, é possível que exista um pouco mais de pressão, mas também não me espantaria se houvesse desde já a reação ascendente. Se olharmos para o gráfico horário, podemos ver que na semana passada eu tinha deixado aqui a indicação de descendente, sobretudo pela ativação do padrão de inversão. Estamos neste momento próximos da zona de suporte horizontal, não estamos ainda próximos da zona de suporte diagonal, mas sendo como for, vou-lhe retirar também a indicação de neutralidade, porque tenho bastantes dúvidas em relação àquilo que possa vir a acontecer na próxima semana. Mais do que tecnicamente, vamos ter uma semana muito política e isso acaba por fazer depois bastante diferença do ponto de vista técnico. Vamos esperar então pela possibilidade de um ressalto nesta fase, mas ainda assim, se tivermos uma continuação do movimento descendente, não será também de espantar. Terminando no nosso PSI20, as coisas aqui estavam um pouco mais negativas, mais negativistas. Continuo a acreditar que temos aqui espaço para mais quedas, apesar de, para já, parecer haver aqui um abrandamento de movimento. Não é para já um movimento forte o suficiente para me levar a acreditar no ressalto ascendente. O único sinal positivo no PSI20 é a divergência do indicador que se mantém. Continuamos com o estocástico em divergência com o preço e isso para o PSI20 acaba por ser muitíssimo positivo, porque poderá querer levar a acreditar numa possibilidade de ressalto. E, enfim, já estamos com algum tempo de movimento descendente, a divergência no oscilador é cada vez mais marcada, por isso, nem que por mais não seja, existe a possibilidade então de um ressalto aqui no PSI20 durante a próxima semana. Por isso também vou deixar de ficar tão negativista no PSI20 para esta semana e vou ficar também aqui neutral. Não será uma semana para eu negociar nos mercados financeiros, não têm sido semanas fáceis de negociação, porque a volatilidade intrínseca dos mercados devido às questões políticas tem dificultado imenso a tomada de decisões. Vamos ver então o que acontece em relação ao Syriza, em relação à Grécia, em relação aos índices europeus durante a próxima semana e no fim de semana seguinte cá estaremos e espero eu com boas notícias para todos os índices. Obrigado então pela atenção e o resto de bom dia e de bom fim de semana.